Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em caso, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam a criança para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçou as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Bom, teríamos dois temas a ser refletados, sobre aquilo que é o casamento, que não chama de casamento, mas de relacionamento de vida entre duas dimensões, que é o ser humano, a dimensão feminina, a dimensão masculina. Lógico, com isso, se quisermos ser igualzinhos aos animais, logo vamos pensar na parte de reprodução genital. Se nós quisermos olhar na dimensão existencial do ser, aí vamos muito, muito longe. Mas o que é mais importante, porque isso depois vai ficar mais como casos, que é resolver os problemas da vida. Eu acho que no mundo de hoje o mais importante é resolver o sentido da vida, não os problemas da vida. Dá para entender esta diferença? O sentido da vida, não os problemas da vida. Quando tivermos achado o sentido da vida, nós entenderemos também os problemas da vida. E o sentido da vida humana está todo na segunda leitura. No comecinho, Deus nos criou. Para quê? É uma pergunta que não se faz mais. No antigo catecismo se fazia. A finalidade. Renovaram tantos catecismos que não se entende jamais nada, não? Um monte de... Não sei como é que faz uma criança crer num livro assim. Sinceramente, não sei. É difícil. Eu estudei teologia e quase perdi a fé por ter estudado teologia. Não que é culpa da teologia, mas é culpa da minha cabeça muito fraquinha, que se encheu de notícias e não acreditava mais em nada, porque não fixava na fé. Por isso que Jesus fala: deixar as crianças vir a mim. Que as crianças têm a cabecinha vazia, e o que você promete, ele acredita. Crer naquilo que Deus nos promete, crer naquilo que Deus nos fala. E é muito simples. Deus não é mudo. Então, primeiro, ele nos fala através da criação. Nós cantamos o primeiro canto, renasceu a criação das mãos de Deus. Não precisa pagar a conta da luz para iluminar o mundo, não é?
Chega na casa, daqui a pouco acho que até vou inventar uma taxa sobre a luz do sol. Mas se tudo é possível, já a humanidade ao longo do século se inventava impostos sobre tudo. Imagina. Então, o que acontece? A criação já nos fala de alguém que nós não conhecemos. É como quando nos chega presentes em casa, é que a gente olha a criação como um direito, não como um presente. O grande problema é isto. É quase que a criação é o meu direito. É um direito que o sol nasça, é um direito que venha a chuva, é um direito que amanheça o frio, e aí por diante. A gente não vê isto como um presente. E logicamente não vendo isso como um presente, não vai entender nem a vida como um presente. Então nós nos achamos sempre numa solidão desgramada. A vida é um presente. O mundo hoje, nesta bendita doença do século, que é a depressão, não acha mais a vida um presente. Por quê? Lógico. Por quê? Porque perdeu o gosto da vida. O ser humano se entregou ao gosto das coisas e perdeu o gosto da vida. Muito difícil entender isto. Não? Pela cabeça, fácil. Pela prática, quase impossível. As minhas coisas. As minhas coisas. Como se daquelas coisas você vai tirar a alma para abastecer a sua consciência e a sua alma, que tem fome de algo maior do que a própria matéria. E aí a alma não abastecida vai definir. Isto, sabe como se chama isto? Depressão. Não ter mais gosto pela vida. Por que não tem mais gosto pela vida? Porque você não procurou a vida. Procurou as coisas. E as coisas são limitadas. As coisas não têm alma. As coisas não têm espírito. As coisas não têm inteligência. O que é que você faz? O grande e eterno problema. Os antigos construíam estátuas, construíam templos e adoravam aquelas estátuas esperando deles os favores. Não mudou muita coisa no mundo de hoje, Não mudou muita coisa. Haja vista a confusão que se faz, por exemplo, entre Nossa Senhora e Iemanjá. Igualzinho. Igualzinho. Culpa de quem? Não estamos procurando culpas, estamos procurando conhecimento. Enquanto Maria nos foi revelada, nos foi apresentada, Iemanjá é mais uma intuição dentro do coração do homem, quer dizer que dentro do ser humano existe esta busca da verdade. Não a verdade, porque a verdade é revelada. Então, nesse sentido, Deus nos falou depois, quando chamou Abraão, chamou pelo nome, Abraão. Então, um diálogo direto entre Deus e a criatura humana. Chamou Moisés, aquela sarça ardente. O que você quer? Fala ao faraó para libertar o meu povo. Último, nos nossos casos, a Madre Teresa de Calcutá, um exemplo vivo. Enquanto ela estava indo no retiro, no trem, ela mesma que conta no livro dos testemunhos dela, Deus lhe fala, Cristo, mas Deus já personificado em Cristo. Teresa, me leve nos buracos.
Teresa, me leve onde que está a morte, porque eu sou a vida. Me leve, Teresa, onde que está o ódio, porque eu sou o amor. Me leve onde que está a angústia, porque eu sou a paz. Teresa, me leve. Falou claro. Falou pelos profetas depois, que o próprio Deus mandaria o seu Filho. E termina na segunda leitura de hoje. Leve o livrinho para casa, o folheto para casa e pode ler. Que lá vamos encontrar o porquê do nosso chamado. Porque encontramos a pessoa de Cristo. E o nosso chamado é em Cristo. Ponto central da criação. É Cristo. Tem um nome. Tem uma história. Tem um nascimento. Tem uma morte. Tem uma ressurreição. Então, veja bem. Nós que chamamos e rezamos o Pai Nosso, por que rezamos o Pai Nosso? Da boca para fora, logicamente. Porque nós não sentimos que Deus é Pai. Que o dia em que a nossa alma sentir que Deus é Pai, que Deus é vida, nós seremos atraídos por Deus. Nós não vamos viver mais sobre esta terra. Chama de misticismo barato. Besteira. Besteira. Nos pequenos amores humanos, a gente é atraído, o pensamento, o coração, a sensibilidade, tudo vai para a pessoa que se ama. Pode ser namorada, pode ser namorado, pode ser filho, pode ser marido, pode ser... Não é isso, não acontece? Não. Ou somos um pedaço de pau. E como Deus é um ser, é um ser que atrai outro ser, que é o nosso ser. Mas nós ainda bem que rezamos da boca para fora, porque senão ninguém gostaria de viver mais sobre esta terra. Que o amor atrai, a vida atrai. E como ela é vida total, plena, de todo o nosso ser, e ele não nos atinge na sensibilidade, não nos atinge na psique, não nos atinge nos afetos, não nos atinge no corpo, ele nos atinge no âmago do nosso ser, que é a nossa alma. É que o princípio da primeira leitura, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se alguém quiser aceitar para si mesmo que descende dos macacos, nada em contrário. Se alguém quiser dizer e pedir à ciência de onde vem o meu ser, que vem da água, nada em contrário. Cada um define e é livre de definir o seu ser. Livre. Se alguém me diz, onde que eu vejo, começo a ver um pouquinho Deus, autor de todas estas coisas, mas eu não entendo, mas eu estou maravilhosa. Você era o primeiro da classe, não é? Você sabia tudo. Você sabe quando eu, pessoalmente, Frei Vitório, descobri que eu era ignorante? Não. Não antes de ir para a escola. Na escola sempre me achava o máximo. Sempre tirava notas ótimas. Era o máximo. Quando terminei o clássico, o liceu clássico, onde tinha conhecido tudo, línguas antigas, grego antigo, latim, química, física, literatura,
geografia, história, uma visão maravilhosa do mundo, não é? Quando se tratava de escolher uma faculdade, falei, mas eu escolhendo uma faculdade, não vou conhecer o resto. Então eu sou burro. Eu vou ficar burro do resto do conhecimento humano. Entendeu? Esse é o nosso grande problema. Nós queremos entender. Nós não procuramos crer. E dizemos que acreditamos em Deus, mas nós não acreditamos no que Ele diz. Nós acreditamos nele, mas não no que Ele diz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, existe outro passo de Deus. Eu vou ler junto com vocês a segunda leitura. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, Ele provou a morte. Então, gente, se nós acreditarmos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, pode ser um sonho, um desejo, uma busca para dar uma resposta, para a gente não se considerar simplesmente um animal, não? Agora, Jesus foi uma pessoa histórica. Claro. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Esse é o grande problema da humanidade. Crer que aquele homem, um simples carpinteiro, não um sumo sacerdote do templo, não um senhor da lei, não um teólogo como os fariseus, na sua existência, aqui está, no seu ser humano, ele é um homem como todos nós somos, um operário. Mas este operário era filho de Deus. Era Deus. Era Deus conosco. E aqui continua, gente, se quiser acreditar. Convinha de fato que aquele por quem, preste atenção a isto, por quem e para quem todas as coisas existem. Gente, aqui não se brinca, né? Todas as coisas, o universo, a história, aqueles que se chamam os impérios, aqueles que se chamam ditaduras, tipo Hitler, que queria criar 1000 anos de uma raça nova. Aquilo que se chama, e que enchemos a boca hoje em dia, de democracia. Que de democracia não tem absolutamente nada. Que a democracia é boa para os americanos, mas para aqueles que eles mandam e dominam, não existe democracia. Tem que ser eliminado. Não, como foi uma senhora, claramente, foi uma americana que falou, não sou eu que estou falando, quando fizeram a guerra no Iraque. É tudo piada. Eles têm o petróleo, nós precisamos do petróleo, nós vamos buscar. Saddam Hussein era uma desculpa. É o petróleo que interessava. Sempre foi assim aos seres humanos. Onde tem riqueza, eles vão porque querem pegar aquele terreno, porque tem riqueza. Não muda nada, gente. Aí chamamos isto com o nome de democracia. Eu estava lendo depois da última guerra mundial, Churchill, nesses dias. Pelo amor de Deus. Ele lutou contra Hitler porque era o inimigo da humanidade, porque queria ocupar os países, porque queria impor o nazismo.
grande coisa, mataram 50 milhões de pessoas, destruíram cidades antigas, destruíram... Para quê? Para entregar por causa da Polônia que eles entraram na guerra. Gente, isso são fatos, não são piadas. A Polônia para libertá-la do nazismo, para entregar depois ao quê? Ao comunismo. Então, dentro desta história, gente, existe a nossa pequena história. E eliminaram um rapaz que até era terrível, da Áustria, mas aprontava mesmo e tudo quanto era tipo de coisa. A esposa, ele se casou, a esposa era verdadeiramente, profundamente cristã, aguentou ele, amou ele. Numa viagem que eles fizeram em Roma, ele se converteu. Mas como ele era na época de Hitler, como ele falou que era tudo uma piada a Hitler, sabe o que fizeram? Mataram. Assim também aqui hoje. Se nós falarmos que PIB é uma piada, se nós falarmos que classe C é uma piada, se nós falarmos que euro é uma piada, nos manda para o hospício ou para a cruz. Existe só uma civilização, gente. Só uma. Só uma. Existe só um sentido da história. Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Aí começa a nossa fé cristã, aonde começa também a nossa vida. A nossa vida, veja bem, aqui nos explica, foi feita por Ele. Está certo? Eu vim do nada. 80, 100 anos atrás, absolutamente nada. Cristo era o Verbo, já existia eternamente. Mas eu, zero abaixo de zero. Mas fui chamado à vida. Nesta vida biológica, da qual Deus se serviu através de meus pais, Ele veio habitar dentro de mim. Ele não poderia ter vindo se meus pais não tivessem me gerado, aonde entra todo o casamento. Vamos deixar de lado isso. E nesta vida que Ele trouxe, de que não era absolutamente nada, eu me tornei um ser eterno e imortal. Eu me torno um ser eterno e imortal. Este começa a ser o sentido da existência humana. Não é um problema se eu tenho mais pecados, menos pecados. Não tem. Criança tem uma vida, ele faz um monte de sujeira, não é? Faz xixi na cama, faz cocô, assim somos nós. Nós fazemos um monte de besteiras. Não é isto o importante. O importante é a vida que está dentro dela. Ele vai crescer, desenvolver. O importante é esta vida que está dentro de nós. Como semente que vai crescer e desenvolver. Então, o porquê da minha vida? Eu ser transformado em Cristo. E aqui tem a resposta. Convinha de fato que aquele por quem, para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio do sofrimento. Aí nós entendemos o porquê da cruz. Não um castigo, não uma pena, mas uma maneira única para entrar Deus em comunhão com a humanidade. Já outras vezes expliquei e falo. Quando eu fiz cirurgia de coração,
não foi castigo. Era preciso que o médico sarasse aonde a veia estava entupida. Quando Cristo escolheu a cruz, não foi um castigo, foi uma escolha. Então, tudo começa a ter uma lógica. Aí a dor na vida tem lógica. O que perdemos tem uma lógica. Perdemos para achar. Perdemos para ser. São Paulo fala, dentro de mim luta a morte e a vida. Eu morro para viver. Esta nova vida que está dentro da gente. Preste bem atenção mais ainda. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados que somos nós, são descendentes do mesmo ancestral. Quem é este mesmo ancestral? Adão. O próprio Jesus é descendente de Adão. Nós e ele. Queremos Deus mais perto da gente ainda? Não? Quem tem irmãos sabe que nasceram do mesmo sangue. Tanto Cristo quanto nós nascemos do mesmo sangue. Para quê? Por esta razão, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Pois todos somos descendentes da mesma raça humana e ele não se envergonha de nos chamar irmãos. De nos fazer parte da sua existência, não como algo a mais, um favor a mais, não. Mas como natureza de criação. Se no começo Deus nos fez a sua imagem e semelhança, em Cristo nos predestinou a sermos a sua glória. E termino. Sabe o que é a glória de Deus? Não são os milagres, não é a natureza. A glória de Deus é o ser humano vivo. E sabe o que é o ser humano vivo? O ser humano preenchido e realizado em Cristo. Porque só Cristo é vida. Nós somos morte. Morte. Problema de tempo. Só problema de tempo. Não somos morte. Cristo é vida e vida